Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Herbert, sou professor de matemática e faço mestrado na UEPA, Universidade Estadual do Pará. Irei falar sobre concepções errôneas de alunos do ensino fundamental sobre multiplicação e divisão de frações. Concepções errôneas que internacionalmente é conhecido como misconception. Misconception, equívocos ou concepções errôneas, é um estudo sobre erros, que pode acontecer em diversas áreas: português, geografia, história. Exemplo: na língua portuguesa é usado casa com S, só que o som de Z. A criança, ao escrever casa apenas ouvindo o som, escreve com Z. Misconception. Ela está errada? Não, totalmente. Certo? Houve algum equívoco. E na matemática não é diferente. Também há os seus equívocos. Por exemplo, existem inúmeros exemplos. Numa multiplicação, o aluno acha que multiplicar dois números, o valor sempre vai aumentar. Um erro de equívoco. O erro não surge acidentalmente. A criança aprende errando. Ela consegue aprender depois que percebe o seu erro. Ela formula conceitos e pode ser certo, pode ser errado. E Torres, 2007, afirma que não há aprendizagem isenta de erros. Ou seja, o aluno tem que errar para aprender. Será que existe a borracha apenas por existir? Dentro desse assunto, iremos falar sobre fração. Tá? Existem inúmeros conceptions, misconceptions sobre fração. E a gente irá falar sobre a multiplicação e a divisão de frações, esses equívocos dentro desses contextos. E fração é um conjunto dos números racionais fracionários. É denotado por essa letrinha Q. E é representado por P sobre Q, tá? Sendo P e Q pertencente ao conjunto dos números inteiros, sendo Q diferente de zero. E aí, quando a gente coloca essas informações para o aluno pode fazer diversas concepções, pode criar inúmeras coisas. E aí a imaginação tem que fluir mesmo, ela deve fluir. E aí a gente pode ver alguns equívocos cometidos a partir do que é repassado e o aluno está aprendendo. Por exemplo, 2/4, fazendo uma simplificação, é dividir por 1. Numa divisão, se eu vou dividir por 1, o valor não vai haver alteração, certo? Isso o aluno percebe. Só que a gente adapta esse 1. Nessa divisão, eu reduzi 2/4 a 1/2. Na segundo exemplo também, 6/4 dividido, simplificado, 3/2. Ou seja, eu transformei essas frações em uma fração irredutível. E aí, o aluno usa a imaginação ainda mais. Olha só, a imagem à esquerda. Questão número 2. Reduza as frações abaixo. O aluno reduziu. Tá certo? Tá errado? O aluno interpretou dessa maneira. Reduza as frações abaixo. Ele reduziu. Tá? Mas não é isso que o professor queria. O professor queria que ele simplificasse a fração. Tornasse a fração de uma forma irredutível. Certo? De certa forma, o comando também está cometendo um equívoco. Né? Então, na segunda imagem, podemos também ver um outro equívoco, em que o aluno simplifica a fração. Ele simplifica o expoente 6 com o expoente 3. Somente. Ele sabe simplificar? Aparentemente sim, mas não totalmente. Há erros. Né? Há alguns equívocos cometidos aí. Então a gente deve voltar aonde é que ele está tendo esses equívocos. Certo? Outro exemplo é esse aí. 16 sobre 64 avos. É o mesmo que 1/4.
A criança eliminou o de cima com o de baixo e deu um quarto. A resposta está errada? Não, tá certo, é um quarto, certo? Mas a forma que ela fez não está certo, não é? Mas ela sabe eliminar corretamente, certo? Agora, os porquês e quando isso deve ser trabalhado, certo? Tem que ser revisto. Um outro exemplo é esse aí, na segunda imagem à sua direita. Essa imagem mostra que o aluno sabe fazer uma... A segunda imagem mostra o aluno fazendo uma divisão de duas frações. 3/5 dividido por 9/10. Repete o primeiro membro e inverte o segundo membro. Ao invertir o segundo membro, perfeito. Até aí tudo bem. Mas o aluno vai o quê? Ele vai fazer uma simplificação, certo? E essa simplificação deve ser revista, porque está tendo um equívoco aí. O aluno soube fazer o primeiro passo, soube fazer o segundo passo e houve equívocos, certo? Esses equívocos devem sim ser trabalhados. Por quê? Porque ele está aprendendo. E esses erros que o aluno cometeu é que vão fazer ele aprender. E dentro desses erros, aprendizagens, a gente pode perceber que não é do nada que surge, como foi falado, não é do nada que surge um erro. O aluno veio assim na cabeça dele, ele fez. Não, não é assim. Ele foi formulando a partir de coisas adquiridas. E aí, a gente percebe que os erros existem diferentes perspectivas. Tá? Os erros existem diferentes perspectivas. Tem um erro numa perspectiva psicogenética. O que é essa perspectiva psicogenética? É quando o aluno ele formula por si próprio um conceito. Essa é uma perspectiva psicogenética, ou seja, uma perspectiva dele mesmo. Também há a perspectiva sociológica, em que o aluno está envolvido em uma sociedade em que aquela sociedade acaba influenciando a criança aqueles erros, aqueles erros naturais. Então, aquele erro é levado para outros lugares. E também há o erro na perspectiva epistemológica, em que a gente deve considerar as situações didáticas, essas situações dentro da sala de aula, certo? E concluímos que todos nós, alunos, professores, profissionais em geral, já em um momento da vida entendemos e conceituamos algo errado, mas a educação trilha no caminho que os misconceptions possa a cada dia ser menor. Ou seja, quem nunca cometeu um erro, um equívoco e depois percebeu que estava errado, certo? Bom, meus amigos, isso era tudo. Um forte abraço a todos. Essas são algumas das minhas referências. Muito obrigado. Abraços.